mudei de aparelho. Tá ótimo, agora deu certo. Silvia, muito obrigada por você estar, né, aqui disponível para conversar com a gente hoje sobre saúde pública, saúde coletiva. A gente está fazendo essa live, né, nós estamos ao vivo, e depois, quem não entrar nessa entrevista ao vivo, a gente vai estar disponível, então, nas nossas redes sociais. E, Silvia, são termos muito semelhantes, né? Saúde Sim, pública e saúde coletiva. Mas é uma diferença de olhares total, né? sim, sim, e aparentemente quer dizer a mesma coisa. Para muitas pessoas, o entendimento é o mesmo, mas isso é um ledo engano, viu, Osmar? Isso E, faz mas muita diferença. e qual é a característica de uma e de outra? Sim, sendo bem direta, quando se pensou em fazer uma política de saúde pública, na época da industrialização da sociedade europeia e tal, vários países tiveram diferentes iniciativas, mas vamos assim simplificar para a gente poder dar conta disso. As pessoas adoeciam porque estavam saindo dos feudos, daqueles lugares onde moravam espalhados no meio do campo, não que não existisse doença, mas quando elas vieram para a periferia das indústrias, das cidades, com lama, com frio, morando de maneira muito precária, comendo ruim, trabalhando muito, as pessoas começaram a gerar o que a gente chama de epidemias urbanas. Hum. Não mais aquela coisa espalhada. Então, o governo tinha que garantir, primeiro, que as fábricas continuassem funcionando, tivesse gente trabalhando. Isso a gente está falando lá na Europa. Lá na Europa, mas isso é que deu origem à saúde pública. Então, eles Sim. pensaram o quê? Como a gente evitar que esse povo adoeça e morra? Essa era a ideia. Então, se pensou em cuidar desse povo que adoecia. Só que o olhar da saúde pública era o governo, a doença e a intervenção. Sobre quem? Sobre o corpo. Uhum. Então, as curas, os tratamentos, as coisas, vamos simplificar isso, dizendo que é isso. O governo pensava em como prevenir que as pessoas não adoecessem e não fizessem a produção das fábricas. Então, isso prejudicava o governo, porque não tinha produção. Uhum. Então, para você ver que doença não é só uma coisa que acontece no meu, no teu corpo, no corpo das pessoas. Ela tem implicações fora desses corpos. É. E se ela pega muita gente numa sociedade só, ela faz o que aconteceu com a Covid. Todo mundo ficou trancado dentro de casa. Não se abriu o comércio. Não se comprava nas lojas. Muita coisa. Então, isso é uma explicação para a preocupação do governo, dos governos, com a saúde do povo. Nos Uhum. parece ótimo, né? Quando a gente não tem nada, tem alguém que se preocupe com o nosso corpo, como ele adoece, qual o remédio que tem que dar. Mas existem outras questões, né? Você dá um remédio para febre, você cura essa febre que está aí agora. Mas se eu continuar levando muita chuva, passando muito frio, comendo mal, vou continuar adoecendo, minha família vai adoecer, então não vai ter jeito. Não adianta tratar só o meu corpo, tem que me dar condições de vida. Hum. Então, entre o século XVIII e XIX, a saúde pública que já estava espalhada nesse conceito de cuidado do plano biológico, a sociedade foi crescendo, foi se agrupando e foi entendendo a partir de algumas visões. E eu vou destacar aqui John Snow, na Inglaterra, já naquele tempo, fez a pesquisa da cólera, viu que o negócio era a água e as pessoas que usavam a água daquele poço, todo mundo tinha diarreia e morria, e muitos morriam disso. O Bishop, ele olhava para a questão da lepra, que hoje chama hanseníase, mas vai se tornar outro nome, um tipo de dermatose, uma coisa assim. E ele dizia, o Bishop dizia assim, olha, a saúde não é promovida só pelos médicos. E a doença é um fenômeno social. E daí vem a questão de saúde coletiva. Por quê? Quando você mora numa sociedade, numa coletividade, a doença é compartilhada na família, no bairro, no território onde você mora. Se é uma simples gripe, ela pode dar um surto na população. Uhum. Mas tem mais que isso. Começou-se a pensar, aqui no Brasil, na América Latina, e graças a isso a gente tem hoje em dia um SUS, uma política sensacional, com suas falhas e tudo mais,
Começou-se a pensar na questão de determinação social de saúde e doença. Como que a gente adoece? Por que, a pergunta-chave, por que alguns adoecem mais que os outros? Uhum. Essa é uma pergunta filosófica, tem várias pessoas por trás disso, vários pensadores, vários filósofos da saúde. Por que alguns adoecem mais que outros? Por que alguns morrem mais que outros? Vamos trazer para o momento atual. Por que tantas mulheres são assassinadas hoje porque são mulheres? Olha só, está tão ligado porque gênero é um dos determinantes sociais de saúde e doença. Pensando Uhum. nisso, a saúde coletiva foi se conformando, trazendo a doença para a sociedade, para as condições de vida, para as condições de trabalho, de moradia, para o corpo social de uma comunidade, não só para o corpo físico meu, teu, de qualquer outra pessoa que adoeça. Então, na Uhum. saúde coletiva, teve que ter um outro arcabouço teórico para basear o cuidado. Se antes o cuidado era dado em termos de vacina, de consulta médica, remédio aplicado oral, injetável, né? Hoje, o cuidado em saúde, com a saúde coletiva, mudou. E no Brasil nós temos nomes maravilhosos. E Sérgio Arouca, José Rubem, Davi Capistrano, Elias Meri, muitos nomes. Algumas enfermeiras, hoje é o dia da enfermagem, né? O dia da enfermeira. Oxe, ai, que bom, Hoje, parabéns, que a formação inicial da comemorando esse dia, Silvia é celebrando. enfermagem. Pois Parabéns. é. Então, hoje a gente tem uma política no SUS, por exemplo, que veio do que essa concepção de saúde ampliada provocou, foi a chamada reforma sanitária, reformar, porque a Casa Velha da Saúde Pública não estava dando conta, tá certo? Uhum. Isso foi Só em que que, década? olha, na reforma sanitária começou a se conformar desde os anos 70, quando saiu a Carta dos Cuidados Primários de Saúde, lá na Rússia, né, em Hum, Alma-Ata, que Alma-Ata é uma Alma. cidade, né? E essa Carta dos Cuidados Primários e uma conferência grande que teve no Chile, a Conferência de Vinha del Mar, começou-se a decidir preventiva, mas também a medicina preventiva não deu conta. Então, os sociólogos, os epidemiologistas foram partindo para criar uma epidemiologia social, ou seja, uma epidemiologia que não conta só adoecidos e mortos. Ela também contabiliza contextos. Por Uhum. exemplo, de que trabalha, em que condições trabalha, né? Quais são os riscos desse trabalho, se essas pessoas têm segurança para viver. Por que segurança? Não é porque ela vai morrer de um tiro, é porque a insegurança constante causa problema mental. Sim. Viver com medo. Veja, nossa, eu estou pensando agora, né? Problema antigo, mas que ainda é nosso. Né? Se a gente tem pessoas que não estão comendo bem, e esse comendo bem para a saúde coletiva quer dizer muito mais do que ter comida. Quer dizer, a comida que o corpo precisa na infância, na idade adulta, na lactação, na velhice. Também quer dizer a política que protege a alimentação através de quê? Da vigilância. Uhum. Então, partindo desse princípio da saúde coletiva, o nosso SUS ele tem vigilância em saúde, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária que cuida da nossa alimentação. Então, é um conjunto de ações, é um olhar amplo para o processo de cuidado, que não se restringe ao corpo biológico, mas ao tecido social e às condições de vida, de trabalho e de E alimentação. você e é uma coisa muito interessante que você fala, que o SUS engloba tudo isso, porque normalmente o que a gente vê na imprensa é ligar o SUS à UPA ou à UBS, aquele postinho, aqui não tem médico, porque não tem não sei o quê, porque está faltando coisa, como se a saúde fosse aqueles locais públicos, né? E, e é Exatamente. muito mais do que isso, né? Muito mais, você pode ver, por exemplo, a saúde no porto. Quando nós trazemos brinquedinhos da China, roupas, o SUS está lá para ver se os biquinhos, a chupeta da criança tem a borrachinha certa, não é tóxica.
Se o brinquedo que é vendido baratinho não traz alguns elementos que vão fazer mal à criança que vai brincar, se a carne importada que sai ou que entra no país, ela está saudável, ela está apropriada para o consumo, sem trazer doenças. Se os ovos que são comercializados no mercado, que a gente compra, tão tranquilamente, né? Tão assim, sem pensar duas vezes, alguém está ali, tem uma nutricionista, tem um fiscal da vigilância sanitária, tem as pessoas, os cientistas, as pessoas formuladoras de política que criaram regras de qualidade e boas práticas de manuseio. Então, o Sistema Único de Saúde, que tem uma base nessa visão ampliada de saúde, integralizada, integral, que a gente chama, que é mais ampliada, diferente da saúde pública, que oferecia um cuidado fragmentado, né? Um cuidado por doença, por sintoma. A vacina, hoje a vacina é aplicada, mas a vacina hoje tem uma... Do mesmo jeito, ela é aplicada, mas a concepção de aplicação é campanhista, mas ela também cobre o acesso constante para populações ampliadas. Não é só para mãe e para criança, é para toda a população. Você veja hoje que tem dia da campanha do idoso, da menininha adolescente que vai tomar para HPV, inclui os direitos sexuais e reprodutivos, tantas coisas. Então, o setor saúde coletiva, saúde pública, saúde no SUS, ele tentou integrar o cuidado integral ao ser humano. Bio, psico, social, político. E nesse político reside também o espaço da participação, ou seja, eu dizer o que é que o território onde eu vivo precisa. Exato, os conselhos municipais, estaduais e federais de saúde da população participar desses conselhos, né? Exatamente. Isso, qualquer pessoa, eu, você, os nossos amigos do prédio, não sei quem, todos nós potencialmente podemos ser conselheiros da unidade de saúde perto da sua casa. Ah, mas é de graça, eu não vou. Sim, é de graça, é grátis o teu trabalho. Mas é um exercício de cidadania e a saúde coletiva prevê isso. Que o cidadão que recebe o cuidado, ele tem a voz. Então, o conselheiro é aquele que dá voz à pessoa comum. A pessoa que não é profissional de saúde, que não é gestor, que não é político com mandato, nada disso. Então, parece ser uma coisa trabalhosa e mas é uma coisa gratificante você saber que você, na hora H, quer dizer, de acordo com a nossa lei, que é baseada no princípio, nos princípios filosóficos e epistemológicos de um cuidado ampliado de saúde, ela vai garantir que você vai poder falar e dizer assim, olha, na minha rua, há anos que não passa não sei que lá do esgoto. E nessa conferência de saúde de 2027, vamos dizer que seja, né? Nós queremos que priorize aqui na prefeitura, no plano de saúde da prefeitura, baseado nessa determinação social de saúde e doença, nessa coisa ampliada, né? Não é só no meu corpo, é no meu contexto de vida, é no território. Eu quero que tenha transporte, que faça essa irrigação aqui, que faça esse saneamento para que o transporte público passe aqui perto. Não quero lama, não quero enchente. Autoridades, nós queremos isso, ponham nas prioridades, ponham no orçamento. Isso é o nosso desejo lá. Vai dar certo em 100% das vezes? Não, mas a gente tem um outro instrumento. Os grupos se organizam em comissões e vão lá na Câmara Municipal falar para os vereadores, olha, você está vendo o ponto 3 do capítulo 2, não sei o quê, olha, isso aí está dizendo que na região X de Perus, aqui em São Paulo, a comunidade botou lá na carta de recomendação da política desse mandato que vamos fazer lá um saneamento, porque é prioridade para esse território, a população está sentindo falta disso, está tendo prejuízo. Então, tem essa coisa de articulação política. Comissões de conselheiros ficam zoando aqui no ouvido dos deputados, dos vereadores, para que eles elaborem projetos. E eu, por exemplo, posso dar meu exemplo. Como pesquisadora, e todos os meus colegas que vieram antes de mim tiveram esse papel na sociedade, às vezes são chamados, ou até procuram, como no meu caso, às vezes eu procuro, às vezes sou chamada,
Fulano está com a lei que fere os princípios constitucionais, está propondo isso. O que é que eu faço? Eu vou lá na defensoria, eu vou procurar os grupos de organizados não governamentais, me juntar com eles, com o conselho do bairro, não sei de onde. Isso eu digo eu porque eu estou falando aqui, mas qualquer um conselheiro. E diz assim, olha, esse é o meu parecer como pesquisador, como estudioso disso, disso, disso. Por exemplo, eu tenho uma colega que ela pesquisa amamentação. Uma outra colega que pesquisava os leitezinhos, fórmulas. E graças aos nossos estudos que foram realizados naquele instituto vizinho aí, que nós transformamos a legislação, a composição e até a vigilância desses produtos vitais para o desenvolvimento das nossas crianças. E vou mais longe. Ultimamente, as pessoas que estudam sobre saúde da criança, só para trazer para uma população que é... Tem populações que são vulneráveis, populações que são pessoas envolvidas com tráfico, com crime, pessoas negras, pobres e periféricas. São populações vulneráveis, mas tem pessoas que são vulneradas pela sociedade. Uma criança que consome um produto que te faz mal, ela é vulnerada pela omissão da vigilância. Então, nós temos vulneráveis e vulnerados. A gente tem que pensar nessa coisa que se complementa. Então, nós vamos criar alguma norma, alguma lei, alguma coisa para mandar fazer o saneamento lá da área. Aí, lá tem diarreia, lá tem criança que pisa no chão com aquela contaminação. Nanana. Lá, se ela tiver isso acontecendo, nós vamos olhar para os indicadores epidemiológicos. Lembra que eu falei de vigilância à saúde, vigilância epidemiológica? Vamos olhar e dizer assim, realmente, analisando esse território, o pessoal tem razão. Tem muitos casos de diarreia, tem até morte, tem internações que podiam não acontecer. Tem atraso de crescimento que podiam não acontecer. E a gente precisa, função de vocês, legisladores, criar isso aqui. Então, tem uma pressão. A gente tensiona os políticos para essa parte da participação acontecer de fato. E você, por exemplo, é da área da saúde, da enfermagem, mas assim, a saúde coletiva, ela é multidisciplinar, né? Você tem sociólogos, assistentes sociais, você tem todo um arcabouço de conhecimento, né? Nós temos comunicadores, jornalistas. Para mim, só para complementar, a gente tem estratégia de saúde da família, que é o médico, o enfermeiro, o agente comunitário, o técnico de enfermagem. Basicamente, o dentista, que agora é prioridade na política do atual presidente. Que bom. Saúde bucal, o brasileiro antigamente parece que não tinha boca, né? Agora a saúde bucal é prioridade, inclusive entrou como indicadores do financiamento do SUS. Tá? E tem muito equipamento que vai depender. São Paulo está atrasado com isso, porque São Paulo não tem um coordenador de saúde bucal no estado. Você acredita? Está tudo represado em Brasília. Acabei de chegar de lá com essa má notícia, mas eu trouxe uma boa notícia também. As crianças que estavam sendo esquecidas na atenção primária de saúde, estava assim, bem reduzido o cuidado. A puericultura que eu aprendi, eu sou formada em 77. Puericultura era o centro da nossa atividade na minha formação. Eu sou enfermeira e também sou pedagoga. E sanitarista, que é uma coisa que, né, veio das minhas especializações, todas em saúde pública. Então, nós tivemos o quê? Um esquecimento parcial do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças. Numa sociedade em que a vigilância nutricional precisa chegar junto, porque as mães dão Coca-Cola na mamadeira, às vezes. É culpa delas? Não, é falta de educação. Educação de saúde. Açúcar no leite. Açúcar no leite, que já tem açúcar. Coisas piores, Cheetos no lugar de uma refeição, talvez um mingau, uma papa de aveia, uma coisa assim. Exato. Então, assim, tem vários erros que carecem de educação nutricional. Então, por isso nós precisamos da EMULT, nós temos o médico e enfermeiro, né? Aí nós temos também na atenção primária de saúde, que é o primeiro nível que atua dentro do território do SUS. Aí nós temos as EMULTs. Nem todos os territórios têm EMULT. O que é EMULT? É tudo isso que você disse aí. Esses outros profissionais
trazem o olhar integral, multiprofissional, porque a gente não é só do médico. O médico não faz saúde. Ele sozinho não faz saúde. Ele prescreve o Uhum. medicamento, ele examina, ele indica a cirurgia, um procedimento, tudo isso muito bem, obrigada. Mas ele precisa de outros olhares, e o paciente principalmente precisa de outros olhares, porque o nosso adoecimento ele é de múltiplas causas, né? Pode não ter nada no nosso corpo, mas pode ter aqui. Uma tristeza muito grande pode nos tirar a saúde mental. Claro. Um sofrimento E, por físico. exemplo, a depressão, né, diz que é um mal mundial, né, por exemplo. Sim, é um mal mundial, é uma crise existencial moderna, né, atual, pós-moderna. Pós-pandemia, a questão do sofrimento mental cresceu de uma forma que requer nossa atenção, Uhum. sabe? A boca requer nossa atenção, o corpo sempre, o entorno da nossa vida social, acesso a descanso, é uma pauta super atual, né? Então, Exato, eu ia falar para você, essa escala 6 por 1, né, que a ideia é que se acabe para pelo menos a 5 por 2, ou seja, você trabalhe 5 dias e descanse 2. Muita gente está falando do impacto financeiro, ah, mas vai ficar com a família, vai passear, mas para a saúde, com certeza o sistema público de saúde vai ter uma economia muito grande de dar um dia de descanso para a pessoa, para ela se recuperar. eu vou falar pelas mulheres agora, porque eu acho que eu tenho lugar de fala É. pelas mães. Uma mulher que trabalha 8 horas por dia, mais uma hora e meia, 2 horas de transporte de ida e mais outros tantos de volta. Ela Uhum. tem um filho ou dois. Qual é o contato que ela tem com esses filhos? Qual é a qualidade desse pouco tempo que ela vai ter com eles? Como ela vai ensinar uma tarefinha da escola? Como ela vai saber qual é a conduta dessa criança no dia a dia dela, se ela não conhece esse ser? Porque ela vive no trabalho. É. Então, eu estou falando pelas mulheres nesse momento e pelas crianças. Então, a mulher chega em casa cansada, diferente do homem que chega e tem a mulher para cuidar dele, para cuidar de alguma coisa dentro de casa. Não que todos façam isso, e nem Sim. que todos os homens também sejam assim, então, relapsos, mas tem uns que Uhum. ajudam, outros que não. Que ajudam, não. Peraí, eu errei. Fazem a parte deles. Fazem a É. parte dele. É. Contribuem com a parte dele. Uhum. Alguns têm essa consciência, outros não. Então, nós temos, assim, uma necessidade urgente de olhar para essa família, né? Nem para o indivíduo, são para as famílias, para as crianças que precisam de atenção e têm direito a ela, né? Tem Uhum. direito por lei, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Essas crianças precisam de tempo real, com qualidade, com os seus genitores, né? Quando não tiver a possibilidade que seja um responsável por elas, mas tem que ter tempo. E 2 dias por semana, um dia de repouso. Até Cristo, até Deus, né? Dizem que no sétimo dia criou o mundo e no sétimo descansou. Então, É. o sétimo dia é o dia do descanso, até para aqueles mais religiosos, né? É o dia do descanso. E o outro dia é para se refazer, né? Então, o que acontece hoje? A mulher trabalha 7 dias, chega em casa acabada, ela vai fazer o quê? Ela vai limpar a casa, ela vai lavar a roupa, ela vai descobrir quais são os problemas na agenda das crianças, ela vai ter um tete a tete com o marido, ela vai ter que fazer compras para abastecer a casa em Uhum. apenas 12 horas de luz do sol, num Exato. domingo. Então, isso é a destruição da família brasileira. E aí ela volta na segunda-feira super cansada. Cansada e pouco produtiva. Então, Sim. quando você falou dessa história do prejuízo, me veio à mente, uma pessoa mais produtiva durante 5 dias é melhor que uma pessoa acabada em degeneração psíquica, emocional, com a história do cansaço crônico, do sono mal dormido. A Uhum. pessoa que está muito, muito cansada, extremamente cansada, ela não consegue ter um descanso pleno, ter uma fase de recuperação desse cansaço. Então, é uma coisa até humanitária, no caso da mulher, mas eu incluo toda a sociedade. Mas eu estou aqui Uhum. no meu lugar de fala falando da situação de mulheres e mães, que é uma condição muito especial, né? Sim. É. Muitas delas E olha, mantenedoras, né? Mantenedoras do lar, tanto quanto os homens.
Pois é, e assim, a gente tem, né, pouquíssimo tempo até para um tema tão complexo, com certeza. Mas qual é a dica que você poderia dar para quem estiver assistindo, ou agora ao vivo nessa gravação, nessa live, ou quem vai entrar depois? Onde poderia buscar mais informação sobre a complexidade do SUS, para não ficar reduzindo o SUS ao atendimento ali, né, primário ou secundário, para conhecer mais sobre a saúde coletiva do nosso país. Você é pesquisadora, existem lugares em que é possível a pessoa, o leigo, procurar saber, conhecer mais sobre isso? Existe, vou lhe dizer o primeiro lugar, nos conselhos de gestores das unidades. É um lugar onde você pode conhecer, se você mora numa comunidade, num território, talvez você devesse conhecer o conselheiro e ouvi-lo. Conversar com ele, quais são as lutas que ele trava lá dentro, sendo ele um cogestor da unidade, porque o papel do conselheiro local é ser cogestor. O outro é a E internet. aonde que a pessoa descobre? Como que a pessoa descobre? Quem é o conselheiro? Por exemplo, eu moro na cidade A, né? Como que eu vou saber quem é esse Você pode conselheiro? ir daquele jeito mais antigo do mundo, através de conversar com seu vizinho. Onde é que fica o postinho daqui, que é assim que a população conhece? Aonde É. fica o postinho? Se você visitar o seu postinho, hoje eu tive essa oportunidade de visitar o posto. E eu estava vendo que lindo que estava ali, mas você pode até achar que o seu postinho está ruim, aí você vai ajudar a arrumar, cobrar o que é seu de direito, tá bom? A outra é a internet, né? No próprio Instagram, você entra com a sigla SUS, você vai encontrar um monte de gente falando, explicando, coisas assim. E na internet mesmo, você vai encontrar o saude.gov.br. Se você entrar com saúde da família, com SUS, qualquer coisa você vai encontrar os programas, todos os programas que são oferecidos para a saúde. Inclusive agora, tem um programa que eu estou meio assim cabreira com ele, mas eu sei o quanto ele é importante, é o Mais Acesso a Especialista, né? Que é um problema. A gente tem um problema crônico, infelizmente, de categorias como a médica, infelizmente, que muitas vezes é mais resistente a trabalhar para o serviço público. Ele prefere ganhar mais, não está errado, é um direito dele, ganhar mais, o que ele ganha no consultório dele não tem limite, dependendo da qualidade do reconhecimento público do trabalho dele, ele pode cobrar de 200 a 6 mil, 10 mil reais por uma consulta. Claro. Aí vai de cada um, por uma consulta, por um procedimento, papai, o céu é o limite. Mas você pode descobrir, por exemplo, no gov.br, saúde.gov.br, você pode ir no São Paulo, na Saúde de São Paulo, saúdesp, né, .br. E aí todos os estados têm os seus também, né? Uhum. Na Prefeitura de São Paulo, você vai encontrar, se você entrar com a sigla SAMU, se você entrar com Lei Orgânica do SUS, você vai encontrar as leis mais importantes que estão consolidadas, numa portaria 6, por exemplo. Tá? Então, tem vários caminhos. Dependendo do nível de instrução e de interesse da pessoa, vai do vizinho que você sabe que frequenta o postinho e você pode visitar. E lá vai ter um monte de cartaz, um monte de coisa bem assim colorida, bem animadora para você olhar. Você pode perguntar e tal, enfim. Até você frequentar aí, porque são abertas as reuniões de conselho de gestão, perguntar na unidade ou para o seu vizinho ou para o agente de saúde que talvez passe na sua casa, e ele pode lhe encaminhar, dizer, eu estou interessado em conhecer melhor o serviço, tal. E o SUS é isso, não é só o posto de saúde, não é só a UPA, unidade de pronto atendimento que você vai em caso de emergência, que já salvou muitas vidas e que tem um protocolo muito bonito estabelecido. Hoje nós temos várias frentes sendo recuperadas, porque muita coisa se perdeu de 2012 para cá e está sendo reconstruída. Eu fiquei muito animada de ver os protocolos, as coisas novas que estão sendo atualizadas com as novas tecnologias, né? E as pessoas do SUS vão ter esse direito, como cidadãs, como cidadãos. E, aliás, o SUS brasileiro, né, são referência para muitos países, né? Sim.
Eu estava numa reunião, porque nós estamos nessa pesquisa internacional do financiamento, e um representante da OMS estava lá com a gente. Então, depois de muita pergunta, muita coisa, ele soltou assim, meio timidamente: ah, nós estamos pensando em levar esse modelo para vários outros países. Ou ele estava falando só do financiamento, ele não estava falando do SUS todo, não. Mas só o jeito complexo do financiamento ele já estava pensando. Porque no Brasil, o financiamento, o custeio do SUS é dividido do federal, estadual, municipal. Uhum. Tá? Então, cada um tem uma parcela. A grana é como se fosse um bolo, né, com esses ingredientes todos na receita. Aí tem uns que querem dar menos, outros que dão mais. Tem município que é pequeno, tem uma série de questões que as pessoas... A gente conversa no outro dia, então. Exatamente, exatamente. Silvia, agradeço muitíssimo né, a tua presença aqui nessa nossa Eu que entrevista. agradeço. E vamos sim, vamos voltar. Eu gostaria também de saber sobre pesquisas que estão em andamento nessa área da saúde coletiva, mas a gente combina num outro momento e fala das pesquisas propriamente ditas, né? O que a gente pode esperar, né? Tá. Muitíssimo obrigada. Obrigada. A gente pode falar de formação gratuita que o SUS oferece, tem tanta coisa importante. Pronto. Uma vez por mês vai ser pouco. Olha, Alzimar, eu agradeço demais, porque eu sei da importância da comunicação, como eu te falei durante essa nossa conversa. Uma das áreas que a gente precisa fortalecer mais dentro do Sistema Único de Saúde brasileiro e em qualquer sistema de saúde, que se diz participante, participativo, que tem planejamento ascendente como um de seus princípios organizativos, regionalização, território. Um sistema como esse não pode funcionar bem se a população que é beneficiária e também contribuinte não se apropriar desse sistema. Exatamente. Isso se dá através da comunicação e não é a comunicação pessoa a pessoa dentro do serviço, na reunião de 4, 5, 10, 20 pessoas. Não, é através da comunicação mais ampla das mídias. Comunicações traduzidas, tradução de conhecimento. Tá certo? Eu quero te agradecer essa oportunidade, espero não ter feito feio para você. Imagina, que é isso? Eu agradeço. E assim, é um bate-papo muito informal, né? Mas a gente sabe aí do trabalho de vocês, pesquisadores na área da saúde coletiva. Então, eu agradeço demais quem entrou no ao vivo e quem for assistir depois, que vai ficar disponível nas nossas redes. Muito obrigada, Silvia. E Mandei perguntas para a gente olhar o que é que vocês precisam saber. Isso, aí a gente volta nos temas. Isso mesmo. Mandem dúvidas que a gente pensa aí numa outra batelada de entrevistas. Muito obrigada, Silvia. Boa noite. Tchau.